Olá pessoal, que Deus abençoe a todos. Vamos meditar agora em Êxodo capítulo 32, que vai falar sobre o bezerro de ouro. Então vamos lá? Ele diz assim: o povo viu que Moisés estava demorando muito para descer do monte. Então eles se reuniram em volta de Arão e lhe disseram: não sabemos o que aconteceu com Moisés, aquele homem que nos tirou do Egito. Portanto, faça para nós deuses que vão à nossa frente. Arão lhe disse: tire os brincos de ouro que as suas mulheres, os seus filhos e as suas filhas estão usando e tragam para mim. Então os israelitas tiraram das orelhas os brincos de ouro e os trouxeram a Arão. Ele pegou os brincos, derreteu-os, derramou o ouro dentro de um molde e fez um bezerro de ouro. Então disseram: povo de Israel, estes são os nossos deuses que nos tiraram do Egito. Arão construiu um altar diante do bezerro de ouro e anunciou ao povo: amanhã haverá uma festa em honra de Deus, o Senhor. No dia seguinte, de manhã cedo, eles trouxeram alguns animais para serem queimados como sacrifício e outros para serem comidos como oferta de paz. Depois o povo sentou-se para comer e beber e se levantou para se divertir. Muito bem. Então, vamos lá. Olha só, o povo de Israel se entregando à idolatria, né? Na ausência do seu líder Moisés. E com a ajuda de Arão, né, o sumo sacerdote. Então você vê que a natureza humana é altamente pecaminosa, é miserável, né? O povo tinha acabado de ver o mar se abrir, 10 pragas sobre o Egito, despojaram o Egito, nuvem durante o dia, coluna de fogo à noite, água se tornando doce, cordonizes no deserto, né? O maná que descia todo dia, água sai da rocha. Quer dizer, viram a manifestação da glória de Deus no cume do monte Sinai e o povo entregue à idolatria, né? O Arão, que no capítulo 28 Deus falou dele, né, das roupas que ele usaria, as roupas que lhe daria glória, beleza, do serviço santo que ele iria realizar. No capítulo 29 ele é consagrado, né? Sacrifícios são oferecidos, ele é ungido. Quer dizer, isso é uma metáfora sobre as nossas vidas, né? Quantas vezes cada um de nós, a pessoa tem um milagre, né? E a pessoa glorifica a Deus, e no dia seguinte ela já está fazendo coisas erradas, né? Já está fazendo aquilo que agrada o diabo. Quer dizer, só Deus, né? Quer dizer, fazendo um bezerro de ouro. Então, a primeira lição é: a impaciência nos leva a decisões impensadas. O povo estava impaciente. Cadê Moisés? Onde está Moisés? Já faz 40 dias que ele está no monte. Cadê ele? Ele nos abandonou. Ele deve ter ido embora. Ele viu que a missão fracassou e não quer mais continuar. Ele deve ter voltado para casa. Quer dizer, a impaciência nos leva a decisões impensadas. Você já tomou alguma decisão precipitada, baseado na impaciência? Já tomou? Então você sabe muito bem o que é isso, né? O impaciente não consegue esperar o tempo de Deus. Ele não consegue esperar o tempo de Deus. A terceira lição é que a impaciência nos faz trocar Deus por soluções humanas. Ao invés de esperarmos ali a providência, o tempo, a resposta de Deus, preferimos nós mesmos buscar as saídas para os nossos problemas. E aí, ao invés do sucesso, né, resta apenas o fracasso. A quarta lição, que é a impaciência, traz uma falsa sensação de alegria. O impaciente não espera o tempo de Deus, ele busca a solução por si só. E quando ele consegue o que ele queria, né, por meios humanos,
ele sente aquela falsa sensação de alegria. Igual o povo aqui, festejando, se entregando à farra, só que eles mal sabiam que o juízo de Deus cairia sobre eles. Então, cuidado com a impaciência. Dependendo do caso, a impaciência pode te levar até mesmo a perder a promessa de Deus. E dependendo do caso, você perde até a bênção de Deus na sua vida. Então ele vai dizer assim: então o Senhor Deus disse a Moisés: desça depressa, porque o seu povo, o povo que você tirou do Egito, pecou e me rejeitou. Eles já deixaram o caminho que eu mandei que seguissem. Fizeram um bezerro de ouro fundido e o adoraram, e lhe ofereceram sacrifícios. Estão dizendo que estes são os deuses deles, os deuses que os tiraram do Egito. Então, Deus estava tão irado que diz: olha, não é mais o meu povo, é o seu povo. Quer dizer, na primeira oportunidade, eles me abandonaram, fizeram para si um bezerro. Quando de repente Moisés, na hora que ele vai descer do monte Sinai com as tábuas da lei, ele começa a ouvir aqueles gritos, né, os cânticos. Então ele percebe que o povo tinha feito aquele bezerro. Se coloque no lugar de Deus. O que você faria, hein? Muita gente consegue madrugar para pecar, né? Mas não para orar. Foi o que o povo fez. O povo madrugou, festejando-se, entregando a farra. Quer dizer, não seria muito mais fácil eles passarem ali uma vigília de oração? Deus, cadê Moisés? Deus, cadê o nosso líder? Deus nos ajuda. Então, quer dizer, eles não fizeram isso. Quer dizer, era mais fácil pecar, né? Era mais fácil criar um Deus conforme a imagem e semelhança, né, do que de um bezerro, do que confiar em Deus. E hoje não é diferente. É muito mais fácil passar uma noite inteira numa festa, num casamento, numa virada de ano, do que em oração. Então é para a gente rever nossos conceitos, né? Ver se realmente a nossa satisfação, se o nosso coração está em Deus. Quando Moisés chegou perto do acampamento, viu o bezerro de ouro e o povo que estava dançando e ficou furioso ali ao pé do monte. Ele jogou no chão as placas de pedra que estava carregando e quebrou-as. Olha só, né? Então, o povo estava literalmente cultuando, festejando aquele bezerro de ouro. Moisés, quando viu, ficou irado, uma ira santa, né? Não era uma ira carnal, uma ira de ciúmes humanos, não, era uma ira divina, uma ira inspirada pelo próprio Deus. E aí, o que Moisés fez? Arremessou as tábuas de pedras, as tábuas, né, dos mandamentos, no chão e quebrou as tábuas. Quer dizer, primeiro eles quebraram o que Deus havia ordenado, né? Eles quebraram no coração as tábuas dos mandamentos. Eles quebraram toda a confiança de Moisés, quebraram todo acordo que haviam feito com Deus, né? Eles quebraram. Então, aí Moisés foi lá e jogou o bezerro no chão. A Bíblia vai dizer: então ficou na entrada do acampamento e disse: quem estiver do lado de Deus, o Senhor que chegue até aqui. Então todos os levitas se reuniram em volta de Moisés. E ele disse: o Senhor, Deus do povo de Israel, manda que cada um de vocês pegue a sua espada e vá pelo acampamento de ponta a ponta, matando os seus parentes, os seus amigos e os seus vizinhos. Olha só. Então, naquele momento, qualquer tribo poderia se apresentar, né, para executar o juízo sobre os infiéis, mas somente a tribo de Levi se dispôs. Como recompensa aos levitas, que Deus fez, né? Deu privilégio para eles de realizar o serviço sagrado. Isso mostra que somos escolhidos por Deus quando valorizamos o seu chamado, né? Então,
As grandes oportunidades, elas não surgem a todo instante. Então, quando elas aparecem, a gente deve aproveitar. Há quem reclame, né? E a sua vez nunca chega. Mas essa pessoa geralmente é a mesma que não valoriza as chances que recebe. Pequenas atitudes podem representar grandes vitórias. Os levitas obedeceram à ordem de Moisés e mataram naquele dia mais ou menos 3.000 homens. Olha só, 3.000. Quer dizer, chegou o momento de colher os frutos da rebeldia. A primeira consequência da transgressão contra Deus foi a morte. A morte de 3.000 pessoas, né? Que se envolveram com a idolatria, com a imoralidade, com a desobediência. O pecado sempre terá um alto custo, sempre. No dia seguinte, Moisés disse ao povo: vocês cometeram um pecado horrível. Porém, agora vou subir outra vez o monte para falar com o Senhor. Talvez eu consiga que ele perdoe o pecado de vocês. Olha só, um pecado horrível, né? Pecado horrível. Moisés voltou para o lugar onde o Senhor estava e disse: este povo cometeu um pecado terrível. Eles fizeram um Deus de ouro e o adoraram. Por favor, perdoa o pecado deles, porém, se não quiseres perdoar, então tira o meu nome do teu livro, onde escrevestes os nomes dos que são teus. Olha o exemplo de Moisés, né? Olha o diálogo de Deus com Moisés. Quando Deus falou para Moisés: eu vou destruir esse povo fez um bezerro de ouro. Olha, de ti farei uma nova nação. Qual foi a reação de Moisés? Né? O que Moisés respondeu? Tá certo, se o Senhor está falando, nós vamos acabar com o povo. Tá bom, eu ajudo, eu sou o primeiro. Onde é que está o botãozinho? Onde é que está o gatilho? Onde é que está a senha? Né? Eles são infiéis, a gente tem que matar eles. Não, Moisés não fez isso. Moisés olha para dentro dele, no coração dele, e ele pergunta a si mesmo: o que me levou a Deus? Né? Foi o amor ao próximo. O que fez com que Deus se apresentasse a mim? Foi o meu amor pelo meu povo, que está escravizado. Então ali ele estava orando. E Deus estava querendo mostrar para Moisés que se Moisés quisesse, ele poderia evitar a destruição do povo. Foi um teste, né? Moisés fez aquilo que o Todo-Poderoso esperava dele. Moisés falou: meu Deus, falou com reverência: se o Senhor quiser acabar com o seu povo, apaga o meu nome do teu livro. Quer dizer, ele foi o primeiro escudo humano da humanidade. Ele se colocou como escudo. Quer dizer, nem mesmo o medo do Criador impediu ele de defender os seus irmãos. Ele estava ali orando: apaga o meu nome do teu livro, mas não toca nesse povo. Mas Deus disse: mas o povo é culpado. Aí Moisés falou: sim, os seres humanos são falhos. O Senhor criou os seres humanos falhos. Me dá a oportunidade de ensiná-los, de instruí-los. Quer dizer, é muito amor, né? E por que será que Deus concordou com Moisés, hein? Porque essa era a ideia inicial de Deus. Ele queria que Moisés intervisse pelo povo. E é isso que Deus espera de todos nós. Então, é muito forte essa passagem. Agora, deixa eu eliminar um mito aqui, muito comum no meio evangélico, né? Já ouviu aquela frase assim: diante de Deus não existe pecadinho nem pecadão, tudo é pecado. Não, biblicamente isso não existe. Biblicamente há graus de pecado. Sim, há pecados maiores do que outros. No caso aqui, vocês cometeram um pecado horrível, ele falou. Obviamente, todo pecado leva, se a pessoa não se arrepender, à condenação eterna. Mas em relação a consequências, a juízo de Deus, os pecados variam de tamanho, sim. Tanto é que existe um pecado que é considerado o maior de todos, que é imperdoável, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, se todo pecado fosse igual diante de Deus, não haveria um pecado que é chamado de imperdoável.
né? Está lá em 1 João. Ele é chamado de pecado para a morte. Então aí você nota realmente que aos olhos de Deus há graus na gravidade do pecado. E aqueles cometeram um pecado grandíssimo, grandioso. Então, em resposta a Moisés, Deus vai dizer: eu perdoo, mas das consequências do pecado eu não vou livrar, não. Eles vão ser castigados. Eu os castigarei pelo pecado que cometeram. E a gente nunca pode esquecer que Deus, ele perdoa, mas ele não livra das consequências. Tem pessoas muito enganadas por aí fora com isso, né? Achando que o pecado de Deus livra dos resultados do pecado, das consequências do pecado, e não livra. Deus perdoou Davi quando Davi adulterou com Batseba, né? Mas a consequência do pecado de Davi, ele colheu. Ele amargou por toda a vida dele. E vai dizer no versículo 33, então o Senhor disse a Moisés, riscarei do meu livro todos os que pecarem contra mim. Agora vá e leve o povo para o lugar que eu mandei. Lembre que o meu anjo guardará você. Porém, já está chegando o tempo em que vou castigar esse povo pelo seu pecado. Por isso o Senhor Deus castigou os israelitas com uma doença, por eles haviam obrigado Arão a fazer o bezerro de ouro. Então, tá aí a consequência, né? Ele falou com Moisés: Moisés, eu estou perdoando o povo. Pode conduzir o povo. Bora para frente. Segue o caminho. Meu anjo vai adiante de vocês. Mas eu vou visitar o povo. Vou castigar eles pelo pecado que eles cometeram. Vai vir doenças. É as consequências. Bem, aqui ficamos com Êxodo 32. No próximo vídeo nós vamos meditar em Êxodo 33. Deus abençoe.